Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos, nesta noite, nós vamos estudar a 12ª lição da nossa classe de Escola Bíblica Dominical, Alfa e Ômega. Então eu te convido nesta noite a participar conosco do estudo da Palavra do Senhor que temos feito todos os sábados, e hoje não vai ser diferente. Queremos compartilhar a palavra com os irmãos e temos esse tempo juntos, para estudarmos a Palavra do Senhor. Nós queremos agradecer o Senhor, nosso Deus, que nos tem permitido, eu aqui na minha casa, você aí na sua, e juntos examinarmos as Escrituras. Eu te convido nesta noite a baixar a tua cabeça nesse início de aula, a fim de que nós possamos, nesta noite, desenvolver o estudo da Palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem sido bom para conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Palavra do Senhor, de examinarmos as Escrituras e de acolhermos os nossos corações o ensinamento do Senhor, que através do Espírito Santo nos tem trazido entendimento, compreensão e aprendizado. Pai, abençoa meus irmãos aí nas suas casas, como também a mim que estou aqui nesta noite. É a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Meus amados, hoje à noite a nossa lição, a 12ª, ela está falando sobre impedimento da santificação. Não poderia deixar de mencionar, nós estamos estudando uma série de lições que está tratando sobre santidade. E nesta noite nós queremos dar sequência ao estudo da Palavra do Senhor. Na semana passada, quando nós estávamos estudando a 11ª lição, falava sobre o grande evento, o batismo do Espírito Santo. E a minha oração, o meu desejo, a minha expectativa é que você tenha sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Que você agora seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa que vai caminhar, em graça. Lembra que nós estudamos na 10ª lição quando falava sobre perfeição cristã? Então, inteira santificação, perfeição cristã, batismo com o Espírito Santo. E nesta noite nós vamos estudar o impedimento da santificação. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Nós estamos nesta noite, nós vamos ler um texto de Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus abençoe a sua palavra, que a sua palavra nesta noite seja de bênção para a minha vida e de bênção para a sua vida. Eu te convido nesta noite a lermos juntos mais uma vez o versículo 1,
que o versículo 1 é o versículo chave, né? É o versículo para nós memorizarmos. Saímos desta lição com esse versículo memorizado. Então, repita comigo mais uma vez o versículo 1 do capítulo 12. A palavra nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Amém, meus irmãos. Queridos, esta lição ela foi escrita pela pastora Grace Enns. Seus irmãos observaram nesse trimestre, muitas das lições foram o pastor Tomás e outras a pastora Grace, que escreve a maioria dessas lições. Então, o que a autora nesta lição, qual é o objetivo, o que ela está querendo compartilhar conosco, transmitir através do ensino da palavra do Senhor? Muito bem, o objetivo, meus queridos irmãos, é de examinar o porquê as pessoas nunca alcançam a santificação. Você sabe que tem pessoas que passam toda a vida cristã e não chegaram a serem batizadas com o Espírito Santo. Essas pessoas não conseguiram ser inteiramente santificadas. Elas não receberam o batismo do Espírito Santo. Passa toda a vida dessa maneira. Qual será o impedimento? Qual será o motivo, as razões por que esta pessoa não chega a ter esta experiência, né, do batismo com o Espírito Santo? Nesta noite nós vamos estudar alguns desses impedimentos, né, de que algumas pessoas não conseguem ter estas experiências, né? Então eu nesta noite, né, quero que você, de tudo que nós já estudamos, que você pense um pouco sobre isso. Na lição da semana passada foi o dia do grande evento, do batismo com o Espírito Santo. Por que você não foi batizado com o Espírito Santo? O que aconteceu? Por que o Espírito Santo não veio na tua vida? Tem algum impedimento ou algum impedimento? O que está acontecendo? Qual a razão ou as razões que não está que está impedindo, que está de alguma maneira causando um obstáculo para que você possa ser batizado ou batizada com o Espírito Santo? Eu gostaria que você refletisse sobre isso um pouco, que você pensasse sobre isso. Deve ter alguma razão, deve ter porquê ou porquês disto não ter acontecido. Muito bem, nesta noite é o nosso propósito estudar sobre alguns impedimentos. A experiência da santificação, irmãos, ou da inteira santificação, vem somente quando é buscada. Talvez este seja o teu impedimento. Você precisa buscar, você precisa desejar. Ora, quando nós gostamos de uma comida, de algo que nos dá muito prazer, né, que nós saboreamos, degustamos, nós vamos atrás. Aqueles que às vezes trabalham o mês inteiro para poder comer uma comida que lhe é prazerosa, que agrada, né, satisfaz o seu prazer. E essa pessoa às vezes pode gastar aí 200, 300 reais numa alimentação, ou muito mais do que isso, porque esta pessoa deseja. Então ela vai atrás, ela trabalha primeiro e depois ela consegue realizar o seu desejo. Meus queridos irmãos, a inteira santificação ela é assim. A busca começa por um estudo diligente da palavra de Deus. A busca pelo Espírito Santo, você tem que meditar na palavra, estudar a palavra do Senhor. Mais do que isso, oração ela é fundamental, ela é essencial para aqueles que estão buscando a inteira santificação,
para aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo. É essencial um autoexame, uma reflexão. Como eu estou caminhando? Como eu estou andando na presença do Senhor? Estou agradando a Deus? Estou agradando ao mundo? Estou agradando a Deus? Estou agradando a Satanás? Olha o texto da palavra que nós meditamos há pouco, né? O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha, atenta bem para o versículo da palavra do Senhor. Ele diz: para quê? Para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não é sacrifício de nenhum animal como se fazia no Antigo Testamento. O sacrifício que o Senhor está pedindo não é mais de um cordeiro, não é mais de um bode, não é mais de um novilho. Sacrifício vivo, diante de Deus, como diz a palavra do Senhor, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um autoexame. Você tem que abrir mãos de coisas que você sabe que estas coisas elas não são para um cristão, para uma pessoa que serve o Senhor. Você tem que fazer um autoexame e abster-se dessas coisas, renunciar a estas coisas, abrir mão destas coisas. Talvez estas coisas são estes impedimentos que estão dificultando, impedindo, atrapalhando que você seja batizado com o Espírito Santo. Olha, você às vezes deixa de ir à casa do Senhor, você deixa de participar das reuniões de oração na casa do Senhor, você deixa de participar das reuniões da sociedade, que ali é para edificação, para comunhão, para adoração na presença do Senhor. Você deixa de ir à escola bíblica dominical para aprender a palavra, para poder conhecer mais a Deus, se aproximar mais de Deus, estar mais na presença do Senhor, e você não faz isso, você renuncia a estas coisas. Talvez estes são impedimentos. É isto que está dificultando você ter esta experiência do batismo com o Espírito Santo. Queridos irmãos, isto pode ser obstáculos na sua vida. A Bíblia diz que a salvação, mas também, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, né, é pela graça de Deus. É Deus que concede, é Deus que dá. Nós já vimos, nós já estudamos sobre isso. Embora muito destas coisas vai causar dor, mas você tem que deixar. Lembra o que diz a palavra de Deus? Se o teu olho te impede de ir aos céus, arranca e lança fora. Se a tua mão te impede de estar em plena comunhão com o Senhor, arranca e lança fora. Não quer dizer que nós estamos falando num sentido literal, que você vai arrancar o seu olho, vai cortar a sua mão, para que você possa chegar no reino de Deus. Há muitas coisas, meus irmãos, que precisam ser abandonados, deixados, negados, renunciados, para a gente poder servir ao Senhor e caminhar em obediência na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você 3 coisas importantes aqui, que essas coisas podem ser obstáculos na sua caminhada, porque talvez isto é um impedimento, é um obstáculo para você, porque você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, consagração imperfeita. Talvez este é um impedimento. E o texto que nós lemos aqui, os 2 versículos, né, que está em Romanos, queremos voltar a ver o texto da palavra, em especial o versículo 2. O primeiro versículo eu já mencionei há pouco, compartilhei há pouco com os irmãos, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o versículo 2 da palavra, e o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, talvez o impedimento é que esta consagração, ela tem sido uma consagração imperfeita. Observe o seguinte, irmãos: se você está enfermo ou enferma,
e você sabe que precisa ir ao médico para que este possa avaliar a sua situação e receitar o medicamento, você procura um médico, correto? Você vai até o médico, marca consulta, e aí quando está diante do médico, você relata para o médico qual é o seu sintoma, ou seja, aquilo que você está sentindo. Se é um mal-estar, se são dores, você vai relatando para o médico aquilo que você está sentindo, porque quando você chegar diante dele, ele vai perguntar: o que está acontecendo, o que você está sentindo, e você vai fazer o relato dos sintomas que você está sentindo, e isso passa para o médico. E aí depois do médico ouvir, ou ele passa um exame, ou ele já receita um medicamento, dizendo para você: vá e tome esse medicamento. E você vai se submeter ao tratamento que o médico recomendar. Se o remédio for amargo, você vai tomar. Se tiver que ser injetável, embora que você não goste de tomar injeção, você vai tomar. Se for um outro tratamento mais delicado, embora que traga, inclusive, tenha o seu corpo vai reagir, vai ter algumas reações, você vai se submeter. Tem tratamentos que são tão severos, como às vezes a pessoa perde o cabelo, às vezes a pele da pessoa muda a coloração, cria uma reação terrível no corpo. Mas você sabe que tudo isso é necessário para o seu bem-estar, para que você possa ficar recuperado ou recuperado. O que é que você faz? Se submete ao tratamento do médico. Então, meus queridos irmãos, se você quer que o Espírito Santo cure sua alma da doença do pecado, você deve se colocar completamente nas mãos dele e seguir as suas instruções. Não pode ser diferente. Em outras palavras, você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, aquilo que ele falar através da palavra ao seu coração. Você deve se entregar totalmente a ele, indo ao altar do Senhor. E o que a Bíblia diz aqui, de que forma? Em sacrifício vivo. Apresentar-se diante do Senhor, e diante do Senhor dizer: Senhor, eis-me aqui. Você confessa o pecado, os seus pecados diante do Senhor, e você se esvazia, e você vai seguir as orientações do ensino da palavra de Deus. A consagração tem sido imperfeita porque você não está seguindo as orientações que o Espírito Santo está dando para você. Você segue uma parte e outra você faz do seu jeito, ou você não segue nada. Ou você acha, ou você diz que está seguindo, quando na realidade você não está seguindo nada ou praticamente nada. Meus queridos irmãos, o versículo 2 da palavra que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz: olha, e não vos conformeis com este século. Quando Paulo está dizendo, ele está dizendo: olha, este século, esta geração, o século aqui estava relacionado à era. A era, aquele tempo, aquele momento que Paulo está escrevendo, ao nosso tempo, ao nosso momento, a era que nós estamos vivendo, contextualizando, sendo aplicável aos nossos dias. Paulo diz: não vos conformeis com este século. Tem tanta coisa que nós estamos conformados e aceitando e concordando. Meus queridos irmãos, quando você às vezes liga a televisão e você vê novela, você vê filme, onde está fazendo apologia ao homossexualismo, está fazendo apologia à pedofilia e a tantas outras coisas, ao espiritismo, e você está vendo ali, assistindo, às vezes o seu filho, a sua filha está ali, você está conformado com este século. Há pessoas que têm um pensamento seguinte: olha, com a questão da política, né, de alguns políticos dizendo: olha, aquele determinado político, ele rouba, mas ele faz. Tem esse tipo de mentalidade. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, aceitar o que está acontecendo no mundo, irmãos,
que é pecaminoso, que é pernicioso, que a igreja do Senhor deve se opor em oração e não deve concordar a aceitar estas coisas. Tenhamos cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, a mente de muitas pessoas não está transformada, não foi transformada, não está transformada e não está querendo que o Espírito Santo transforme essa mente. Esta mente continua preso ao velho homem, à velha carne, às velhas práticas, onde a Bíblia fala de prostituição, de lascívia, nos fala de idolatria, de orgulho, e vai dar uma relação toda. O que diz a palavra em Gálatas capítulo 5, deixa-me ler uma parte aqui desse texto aqui, para que os irmãos possam ver o que diz a palavra do Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, por isso que eu estou vos falando, o que é que o Espírito Santo está direcionando para você? O que é que o Espírito Santo está mandando você fazer? Quais são as mudanças, quais são a transformação que tem que haver na sua mente? Olha o que diz a palavra do Senhor: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Aqui o apóstolo Paulo dá uma relação de coisas, que estas coisas, meus irmãos, o Espírito está dizendo: olha, tem que haver uma renovação na mente, tem que haver uma transformação, mas há muitos que não querem obedecer o Senhor, não querem seguir a palavra do Senhor, não querem seguir as orientações do Senhor. É realmente, meus irmãos, uma batalha. Nós aprendemos isso na palavra do Senhor, para desejar uma vida completamente dada a Deus, consagrada a Deus, não consagrada a nós mesmos, não consagrada ao mundo, não consagrada a Satanás, mas consagrada a Deus. Por isso que muitas pessoas, a sua consagração ela é imperfeita, porque você não está se consagrando a Deus. Deus não faz parte da sua vida como deve fazer. Por isso o apóstolo Paulo diz: para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Quando você não se submete a Deus, quando você não ouve o Espírito Santo, quando o Espírito Santo, você não segue as orientações que diz a palavra do Senhor, o que isso acontece? São impedimento para que você possa ser batizado com o Espírito Santo. É simples. A equação não pode ser, nesse caso, irmãos, exato. Não vai ser exato. E aquilo que o texto que o apóstolo Paulo fala, perfeita vontade de Deus, isso é uma outra maneira de descrever a santidade, desejando a vontade de Deus em tudo. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero voltar a frisar: consagração imperfeita. Isto é um impedimento. Impedimento para que você não seja santificado ou santificado. Vamos ver o segundo ponto: fé imperfeita. Se é uma consagração imperfeita, também há uma fé imperfeita. E agora eu quero ler Atos capítulo 26 com você. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 18. E aqui o apóstolo Paulo ele diz assim: para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que versículo maravilhoso, como ele fala acerca dessa fé imperfeita. Todos que têm nascido, meus irmãos, novamente ou nascido de novo, sabem muito bem que não pode, a salvação ela não é através das obras.
A salvação, ela é através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quem crê verá a glória de Deus. É somente por fé, não pelas obras. Aliás, o apóstolo Paulo, aos Efésios 2:8, ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas, ou muitas dessas pessoas, pensam que deve crescer em santificação através das suas obras. Elas acham que se elas fizerem obras, elas vão crescer em santificação. Por isso estamos falando de uma fé imperfeita, porque não é através das obras que você vai crescer em santificação. O Senhor Jesus deixou bem claro acerca disso, quando disse que ele o enviou aos gentios, falando do apóstolo Paulo, e aí ele fala aqui no versículo 26, capítulo 26, versículo 18 de Atos, o Espírito fala ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo fale estas palavras, e ele diz, olha, para quê? Para lhe abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz. As obras não vão nos fazer isso, irmãos. As obras, elas não irão proporcionar isso. As obras não vão abrir os olhos, e vai nos converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Deus, pela fé em Jesus. O texto diz, pela fé em mim. Não é pelas obras, nem pelo crescimento, mas pela fé que nós somos santificados. Então nós já vimos aqui dois pontos importantes. Que impedimentos para que uma pessoa seja santificada? Muitos é pela consagração imperfeita e outros pela fé imperfeita. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é a busca imperfeita. E aqui nós temos o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o que ele fala a respeito disso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, diz a palavra do Senhor. Busca imperfeita. O que isso significa? Que muitos estão buscando de forma equivocada ou de forma errada. Há outras pessoas que não conseguem obter a bênção porque procuram algo completamente diferente do que é santidade. Nós já explicamos, como uma pessoa se torna santo, como uma pessoa se santifica. Nós estudamos sobre santificação inicial, estudamos sobre santificação progressiva e ensinamos sobre inteira santificação. A pessoa começa esse processo no momento que esta pessoa se converte ao Senhor, pede perdão dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador, e esta santificação inicia na sua vida, quando ele se torna uma nova criatura, um novo homem. E aí ele vai progredindo. Nós já estudamos na segunda e na terceira lição acerca disso, a escada. Voltando outra vez ao gráfico lá da escada, e ele vai subindo. Então ele vai crescendo, ele vai avançando diante de Deus, diante dos homens, ele vai aprendendo
cada dia com o Senhor, por quê? Porque ele está nesse processo de santificação. Então nós vimos sobre graça preveniente, graça convincente e graça salvadora. E aí, quando estávamos estudando sobre santificação progressiva, nós vimos que o quarto degrau era a segurança. Depois da segurança, tinha um crescimento na graça. Essa pessoa vai crescendo. Quando ele chega lá no sexto degrau, tem um arrependimento, porque Deus está trabalhando na vida dele, ele está se consagrando, ele está crescendo, ele está buscando o Senhor. Quando estamos falando de uma busca imperfeita, é que ele esqueceu desse processo, ele está indo numa outra direção. Aí quando ele chega na inteira santificação, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Depois ele tem a segurança, porque o Espírito Santo que agora habita na sua vida, testifica com o seu Espírito que ele foi santificado, ou que ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele segue crescendo, o crescimento ele é contínuo, até a glorificação. Esse é o processo que a pessoa vai estar crescendo, desenvolvendo a sua vida espiritual e melhor a inteira santificação. Algumas dessas pessoas, meus irmãos, que já se converteram ao Senhor, mas que a sua busca ela é imperfeita, muitas dessas pessoas elas querem ter uma visão do céu, elas querem que o céu se abra e elas olhem para os céus e possam ver o Senhor, ou possam ver anjos com os céus abertos, e elas acreditam que desta maneira, nesta busca, nessa confirmação, que muitas dessas pessoas eles querem ter uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural. Não que o Senhor não possa ou não vá realizar. Quando nós estudamos lá sobre o dia do Pentecoste, houve algo sobrenatural ali. A Bíblia fala sobre isso. Não estamos negando que vai acontecer algo sobrenatural na sua vida, porque é algo que vem dos céus, é algo de Deus, é algo que vem da glória do Senhor na sua vida. Lembra que houve lá um som, a Bíblia diz que naquele ambiente onde os apóstolos estavam lá, todos perceberam que algo extraordinário estava acontecendo, e os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Os apóstolos, a Bíblia diz que foi distribuído entre eles línguas como línguas de fogo, e eles começaram a falar, e começaram a profetizar, e pregavam na língua de cada uma das pessoas que lá estavam. As pessoas compreenderam a mensagem que foi pregada pelos apóstolos, A glória de Deus se manifestou naquele lugar. Mas algumas dessas pessoas, irmãos, elas querem ter a aparição de anjos, um sinal, como eu já vos falei, extraordinário, sobrenatural, vindo dos céus, como um estrondo, relâmpago, algo dessa natureza, para que essas pessoas tenham como confirmação a busca que elas estão tendo pelo Senhor. Ou também tem que ter línguas, distribuição de línguas. Meus irmãos, nem sempre. Você tem que entender o texto lá de Atos 1:8. Aquele era um momento especial. Pode ser que o Senhor vai te batizar, você será batizado com o Espírito Santo e vai ter manifestação de língua. Não estamos negando isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:1, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Pode ter manifestação, mas não significa que todo batismo do Espírito Santo, toda manifestação do Espírito Santo na sua vida, você vai falar em outras línguas. Não. Nós não cremos que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Não. Nós não acreditamos nisso. O Senhor pode, porque esta é uma atribuição do Senhor. É só o Senhor. É o Senhor que batiza
E é o Espírito Santo que distribui os seus dons entre a igreja, entre você e a mim. Pode ser o batismo com o Espírito Santo com manifestação de língua. Mas conforme a palavra nos diz no capítulo 12, que se houver manifestação de língua, tem que ter interpretação. Ou você interpreta, ou outra pessoa vai receber o dom de interpretação para que a igreja seja abençoada com aquela palavra. E nós não acreditamos que, porque o Espírito, irmãos, ele tem a liberdade, o Espírito ele se move na sua igreja, ele se move no seu povo e ele vai ministrar segundo a sua vontade. É como ele quer, quando ele quer, quem ele quer batizar. Não é quando eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. É o Espírito Santo. Quando, como, onde, é ele. E dessa maneira, o Espírito vai operar na sua vida, na minha vida. Então, a busca imperfeita é quando as pessoas estão querendo alguma coisa mirabolante, espetacular, hollywoodiana, com a manifestação de algo que a pessoa mentalizou ou ela viu em algum ambiente onde estava acontecendo algumas manifestações e elas querem que aconteça o mesmo consigo. E elas acreditam que só desta maneira é que acontecerá o batismo do Espírito Santo na sua vida. Essas pessoas querem esse tipo de experiência, achando que também salvará essas pessoas no momento da tentação, ou em situações difíceis, de erro, de fraqueza, de tropeço. Ou elas querem, irmãos, um poder que fará com que os pecadores caiam como homens mortos quando elas falarem. Sabe que tem aquelas pessoas que acreditam que o batismo do Espírito Santo é que elas terão autoridade, por exemplo, pegar o paletó e jogar sobre as pessoas e as pessoas irão cair na congregação. Ou elas terão que soprar e aí aqueles que lá estão irão cair. Elas acham que se elas tiverem esse tipo de poder, aí elas foram batizadas com o Espírito Santo. Estão enganadas? Não é assim. Tem muita gente fazendo teatro, fazendo coisas espetaculosas, achando que isso é o batismo do Espírito Santo. Você pode ver no YouTube, existem muitos pregadores que fazem essas coisas, e elas estão se gloriando, elas estão se promovendo, elas estão querendo aparecer como se elas têm muito poder, muita autoridade, e por isso tem essas manifestações, essas coisas acontecem. Não, meus irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode batizar uma pessoa, essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo do Senhor, e ela vai sentir uma alegria tão profunda, um gozo tão profundo, que ela vai talvez se derramar em lágrimas, ela vai sorrir, e ela vai reconhecer que ela era uma desgraçada, destituída da glória de Deus, condenada ao inferno, e o Senhor a perdoou, e o Senhor a resgatou, e o Senhor a restaurou, e o Senhor a transformou, e o Senhor batizou com o Espírito Santo, e essa pessoa vai sentir tanta gratidão, tanto amor, que ela vai sair pregando o Evangelho, anunciando para as pessoas o amor de Deus, para que todos outros que ouçam a palavra, a mensagem, possam acreditar e possam servir o Senhor, entregando as suas vidas de todo o coração. Essas pessoas, elas ignoram o versículo da palavra do Senhor, desse texto de 1 Timóteo 1,5. Elas passam por cima deste ensinamento, passam por cima dessa verdade. Por isso a busca é imperfeita, por isso não alcança o batismo do Espírito Santo, por isso não são santificadas, porque estão equivocadas, não seguem o ensinamento da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra: ora. O intuito da presente demonstração, a razão, o propósito, porque
Paulo está escrevendo a Timóteo, está demonstrando a Timóteo, o intuito da presente demonstração, visa o quê? O amor. Visa o amor. O que diz Coríntios 3, irmãos? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não tem nenhum valor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, não me adiantará. A Bíblia diz que tudo isso passa. Tudo isso passa. Lembra quando nós estudamos sobre o Espírito Santo? Sobre o batismo do Espírito Santo? Ou melhor, sobre os dons do Espírito Santo? Nós estudamos que você deve desejar ardentemente ter o Espírito Santo na sua vida. Não se preocupe com os dons. Deseje ter o Espírito na sua vida, o Espírito Santo. Deseje ser batizado com o Espírito Santo. Não se preocupe com os dons. Sabe por quê? Ele, ao seu tempo, dará o dom, os dons que você vai colocar a serviço na igreja do Senhor. Não é para sua glória, não é para você ostentar. Eu tenho um dom de línguas. Eu tenho um dom de profecia, eu profetizo. Eu tenho o dom de curar. Não. O dom é para servir a igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do serviço da obra de Deus. É para que a igreja cresça, é para que o nosso irmão e a nossa irmã sejam edificados. Para isso é o dom. Não é para pessoas saírem e auto se promoverem dizendo que tem isso ou aquilo. Não. Por isso a busca ela é imperfeita. É o que diz a palavra do Senhor. Este versículo, querido, nos ensina que a santidade nada mais é do que um coração puro. E se é um coração puro, não vos conformeis com este século. Santidade e pecado não caminham juntos. Servir a Deus, servir a Satanás, não, essa equação não bate. Nós já lemos na palavra do Senhor, que foi que nós lemos no texto lá de Atos dos Apóstolos. Lembra o texto que nós lemos? Eu vou recordar um pouco para você. Para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz. Você é um novo convertido, você é um convertido do Senhor, você é uma nova criatura, as trevas não mais deve fazer parte da sua vida. A luz, Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E diz mais o texto: e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecado, perdão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé. Olha que palavra clara, olha como esse versículo ele é claríssimo. E aí, meus amados irmãos, um coração puro, cheio de amor perfeito. Coração puro, cheio de amor perfeito. Uma clara consciência para com Deus e o homem. A sua mente é clara, tem clareza na sua mente, tem entendimento, uma fé que tem, a Bíblia diz, que o texto que nós lemos, uma fé que funciona a razão. Quando o apóstolo Paulo, ele declara, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso. O apóstolo Paulo, irmãos,
Ele não era um fanático, um lunático, um sem consciência, uma pessoa, como a gente diz, desvairada. Não, ele era uma pessoa consciente, com a mente clara, transparente. Ele sabia em quem ele acreditava. Eu sei em quem tenho crido e estou certo, é convicção, certeza absoluta. Esta era a fé do apóstolo Paulo, é a fé que você e eu temos que ter, uma fé consciente. E aí, completando, eles negligenciam o fato de que a pureza e o amor perfeito são como Cristo, enquanto Jesus era um grande homem, Rei dos reis, Senhor dos senhores, deixou a sua glória e se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, Jesus era também um humilde carpinteiro. Sabe, tem alguns homens, alguns apóstolos, alguns profetas que se acham tão importantes, que esses homens não querem talvez mais nem pisar aqui na terra, não se relacionam mais com a congregação, com as ovelhas, com o povo. Eles têm segurança, eles andam de helicóptero, eles andam de avião particular, se julgam tão importante, as pessoas já não se aproximam mais deles. Você pode imaginar Jesus, irmãos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tinha autoridade, andava sobre as águas, curava os enfermos, libertava os lunáticos, curava os cegos, purificava os leprosos. Quando Pedro e os seus companheiros não tinham pego nada nas suas redes, Jesus mandou lançar à direita e pegou uma quantidade enorme de peixe. Esse era Jesus. Imagina esses homens de hoje, se julgam tão importante, cheio de tanta reclamo para si, tanto poder, tanta autoridade. Não é isso? Uma busca imperfeita. E para completar, a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, diz: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou. Se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo. Este é o nosso Salvador. Este Jesus que foi elevado aos céus, que a Bíblia diz que um dia voltará para buscar a sua igreja. Esse Jesus que temos pregado, que você acreditou, que eu acreditei, que nós acreditamos e que estamos caminhando um dia para encontrarmos com Ele. Meus irmãos, se maravilhe da palavra do Senhor, do capítulo 12, João capítulo 12, capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não estaria falando para vocês. Vou preparar-vos um lugar, e quando esse lugar estiver preparado, eu voltarei para buscar-vos, para que onde eu estou, vocês também possam um dia estar comigo. É o que diz a palavra do Senhor. Esta palavra, irmãos, que é uma palavra de Deus, uma palavra de autoridade para a minha vida e para a sua vida, de nós acreditarmos. Temos estudado, irmãos, os vários impedimentos de se obter a santificação. Deus quer nos abençoar com uma vida santa, separado de pecado, separado de toda impureza,
separado de toda a concupiscência, engano, vivendo uma vida santa. Sede santo como eu, Senhor teu Deus, sou santo, diz a palavra do Senhor. Meus queridos, este é o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Temos que consagrar a nossa vida completamente, ter fé na obra que Ele quer fazer no meio da sua igreja, no meio do seu povo, na tua vida, na minha vida. Meus queridos irmãos, esses são alguns dos impedimentos porque algumas pessoas não foram santificados. Talvez por que você não foi batizado com o Espírito Santo no grande evento? Porque hoje, o que nós estudamos, talvez está como um dedo apontado para a tua vida, para o teu pecado, ou para o impedimento que é o motivo, a causa de você não ter sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Pensa sobre isto nesta noite. Pense sobre isso. Nós vamos orar nesse momento, e quando eu estiver orando, se esta palavra falou ao seu coração, se o Senhor, o Espírito Santo nesta noite te confrontou, há uma expressão em aconselhamento, que a expressão diz o seguinte: confrontamento noutético. A palavra noutética, ela vem do grego. Noutético quer dizer, você, em outras palavras, pegar a pessoa pelo colarinho, encostar na parede, confrontar, olhando nos olhos dessa pessoa, a fim de que esta pessoa possa se dar conta daquilo que ela fez, dos erros que ela cometeu, e que ela precisa ser confrontada, ao ponto que ela tem que tomar uma decisão naquele momento. Que o Espírito Santo possa te confrontar nouteticamente, a fim de que você possa dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe porque eu tenho sido, a minha consagração é imperfeita, a minha fé é imperfeita, a minha busca é imperfeita, e por conta disso eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Mas Senhor, nesta noite, venha o Espírito Santo, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor venha, enche o meu coração de amor, que eu tenha um coração puro, que eu tenha um coração perfeito, que eu tenha um coração santificado na tua presença. Ó meu irmão, minha irmã, nesta noite, abra o teu coração ao Senhor, confessa a Ele o teu pecado, confessa a Ele a tua transgressão, ou as imperfeições, a fim de que você possa receber o batismo com o Espírito Santo. Ele quer te batizar, Ele quer te batizar, Ele quer te batizar, quer que você seja batizado pelo Espírito Santo. Abra o teu coração nesta noite, confessa a Jesus, abra teu coração nesta noite e creia que Ele vai fazer esta obra sobrenatural na sua vida. Eu oro em nome de Cristo Jesus, confiando no Senhor, que você, meu irmão, minha irmã, foi batizado nesta noite com o Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos nesta noite, concluímos mais uma lição na Escola Bíblica Dominical, a 12ª lição. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite. Nós estudamos sobre impedimentos da santificação. Que você seja abençoado pelo Senhor. Nesta noite, eu quero, como sempre tenho feito, terminar aqui a minha aula na Escola Bíblica Dominical, compartilhando com você esse momento, de tomar. Às vezes até uma água, mas às vezes é um chá, às vezes é algo para poder
matar um pouco a sede, né? Saciar desse momento. Eu quero terminar esta lição orando com você. Senhor Jesus, abençoe nesta noite a vida, a família, o lar do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está participando conosco desta lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos da igreja ali, da Evangélica Wesleyana Betel, a classe Alfa e Ômega, cada irmão, cada irmã que participa desta lição. Meus irmãos que participam, meus irmãos ali da Japilândia, do Monte Pascoal, de outras igrejas wesleyanas que têm participado destas lições. Meus irmãos de outras igrejas, de outras denominações, ou você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que você tem participado, tem assistido a essas lições, tem sido bênção para a tua vida. Pai, abençoe cada uma dessas pessoas, abençoe, ó Deus, o lar, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que mal nenhum, Deus, chegue a casa ou lar desta pessoa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. E nós concluímos esta lição orando em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus? Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.